Shalom em Cristo, Deus te abençoe, Deus te conceda graça, seja muito bem-vindo a este vídeo. Eu quero te mostrar algo poderoso. Uma imersão, uma expedição profunda sobre tronos. Entender de forma clara, de forma revelada, bíblica, o que é o trono de Deus, o que significa trono, qual é o aspecto, por que Deus usa esse termo tantas vezes na Bíblia. O tema dessa nossa expedição é tronos sobre tronos, onde você vai aprender tudo o que é necessário acerca do trono de Deus e todos os demais tronos que existem na Bíblia. Você sabia que o que levou à queda de Satanás, antes de ser o diabo, ele era o luzeiro, o que levou à sua queda foi justamente ele desejar um trono que não foi feito para ele? Em um momento específico, na sala dos tesouros de Deus, ele entrava ali para poder guardar as pedras afogueadas que não eram colocadas no altar de Deus. Trazia essas pedras como um tesoureiro do Senhor e colocava elas dentro da sala do tesouro de Deus. E em algum momento da eternidade, ele foi um pouquinho além. Ele entrou numa dimensão, em uma área dessa sala do tesouro, e ele contemplou ali 25 tronos. Dentre os 25 tronos, havia um que se destacava e ficava bem no meio dos 25. Então, haviam 12 de um lado, 12 do outro, e esse trono que ficava justamente no centro. Ele olhou para esse trono, viu ele todo de marfim, coberto de ouro, e ele desejou esse trono e pensou: bom, eu sou o mais formoso dentre todos os anjos. Eu sou a criatura mais bela, mais formosa, mais poderosa até, criada por Deus. Nenhum dos anjos se compara a mim. Nenhum dos poderes celestiais e espirituais chegam à minha beleza, à minha formosura. Logo, esse trono é para mim. E desejando esse trono, ele foi amadurecendo essa ideia. Esse desejo foi crescendo, até que ele pensou que de fato aquele trono era dele. E como ele era tão poderoso, ele seria até mesmo maior do que Deus. E ele fala o seguinte: subirei ao mais alto dos céus e estabelecerei o meu trono acima de Deus. Olha só, ele não queria o trono de Deus. Ele não falou que tiraria Deus do seu trono e que sentaria ou se sentaria no trono de Deus. Não. Ele falou que colocaria o seu trono. Ora, que trono? Não era o mesmo que Deus. Era um outro trono que ele imaginava que fosse seu. Ele ia colocar esse trono acima do trono de Deus. E essa foi a sua queda. Então, muito antes de eu e você existir, terra, planeta, céus, anjos existirem, o trono já era uma realidade. Então, nessa imersão, nessa expedição profunda, você vai ter acesso a revelações extraordinárias. Estamos ainda em janeiro de 2026. Eu quero falar sobre esse assunto ainda nesse mês, que é o início do ano, o primeiro mês do ano, para que você entenda um dos princípios mais fundamentais da nossa vida espiritual. O conceito, a implicação, a representação, a tipologia, o poder, a grandeza e a majestade que tem no tema, na doutrina sobre tronos. Aleluia! Eu tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida. Eu quero mostrar para você o que nós vamos estudar durante todo esse processo, durante toda essa expedição, que vai durar 3 dias, de 19, dia 20, dia 21 de janeiro. Tá? Então você não pode perder essa oportunidade de forma alguma. Será extraordinário. Eu quero te dar aqui uma palhinha do que nós iremos estudar durante todo esse período de mentoria, de expedição. É uma expedição profunda na palavra de Deus sobre esse tema. Então aqui está a capa do nosso e-book, Tronos sobre Tronos. E o tema, né, que é justamente esse, trono sobre trono, subtema, entendendo governos espirituais, submetendo-se ao trono supremo e vivendo sob a autoridade do reino eterno. Vamos lá, vou falar um pouco da introdução e aí a gente vai avançando conforme a vontade do poderoso. Introdução: o chamado ao retorno do governo do trono. Antes que existisse tempo, matéria ou história, já havia um trono. Antes que houvesse criação, ministérios, dons, homens ou sistemas espirituais, o trono já estava estabelecido. A Escritura não começa com o homem, começa com Deus. Olha que interessante, começa com Deus. Aleluia!
Então Deus é o início de todas as coisas. Não é o homem que começa as coisas, é Deus. E Deus não se revela primeiro como um pai, pastor ou salvador, mas como rei entronizado. O Senhor reina, está vestido de majestade. Salmo 93, versículo 1. Este e-book e esta expedição nasce de uma convicção inegociável. O maior problema espiritual da nossa geração não é a ausência de fé, mas a ausência de governo. Muitas pessoas creem em Deus, mas não vivem debaixo do seu trono. Muitas oram, mas não se submetem. Muitas buscam milagres, mas resistem ao governo. O resultado disso é uma espiritualidade fragilizada, vulnerável a tronos ilegítimos, instável em tempos de crise e confusa em sua identidade. Então, presta bem atenção no que eu vou te falar. Se nós não entendermos de trono, não vamos entender nunca de governo. Nós nunca vamos entender e compreender biblicamente o que é governo. Você vê pessoas hoje que oram pedindo coisas a Deus, mas não querem se submeter ao governo de Deus. Pessoas que pagam preço por milagres, mas não pagam preço para se submeter à vontade do trono de Deus, à vontade do Eterno, que está sentado no seu alto e sublime trono. Pessoas que buscam poder, mas não querem ser submetidas ao poder do Eterno. Então elas não entendem de trono, elas não compreendem sobre governo, e isso é lamentável, isso é prejudicial, tá? Vamos continuar aqui, que eu quero falar mais sobre isso durante a nossa expedição, tá bom? Quando o trono sai do centro, tudo entra em colapso. Quando o trono sai do centro, tudo entra em colapso. Sempre que o trono de Deus deixe de ocupar o centro, algo imediatamente ocupa o seu lugar. O trono nunca fica vazio. Se Deus não governa, o ego governa, o medo governa, a emoção governa, o sistema governa, a dor governa. A Bíblia revela que toda queda começa com uma tentativa de substituir o trono. Olha só, toda queda começa com a tentativa de substituir o trono. Isso aqui é sério, gente. Substituir o trono. Então, toda queda, todo pecado, é o que eu falei no início sobre o luzeiro. Ele tentou substituir o trono de governo de Deus pelo seu próprio trono. E essa foi a sua queda. Essa foi a sua queda. O homem, a mesma coisa. Ele tentou substituir o trono do Eterno pelo trono da sua própria independência. E essa foi a sua queda. E essa foi a sua ruína. Até quando? Até quando nós, como cristãos, como salvos, como homens e mulheres que servem a Deus, não vamos nos submeter ao trono de Deus? Até quando ficaremos ignorantes quanto ao princípio do trono? O trono pleno, poderoso e eterno do Criador. Até quando viveremos dessa forma? Tá? Então pense bem comigo, raciocine bem comigo sobre esse assunto. Vamos lá. Foi assim no Éden, foi assim com Lúcifer, foi assim com reis, nações e sistemas religiosos ao longo da história. A raiz de toda rebelião não é comportamental, é governamental. Subirei ao céu, exaltarei o meu trono. Isaías 14:13. Aonde você acha que o luzeiro encontrou um trono? De onde ele tirou a ideia de ter um trono para ele? Foi justamente quando ele contemplou esses 25 tronos e viu um que se destacava e pensou, esse é para mim. Mas essa foi a sua derrota, porque não era. Este livro não trata apenas de pecado, batalha espiritual ou santidade isoladamente. Ele trata da fonte de tudo isso. Quem governa? Tronos sobre tronos. A mensagem central desse e-book, desse curso. A mensagem deste e-book é clara e direta. Existe um trono acima de todo trono. Acima dos tronos espirituais, dos tronos humanos, dos tronos ideológicos, dos tronos religiosos, dos tronos emocionais. Nenhuma autoridade subsiste fora da permissão desse trono. Nenhum governo é absoluto além dele. Nenhuma crise ocorre fora do seu alcance. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. Salmo 103, versículo 19. Este material foi construído para restaurar a consciência do trono, não apenas como doutrina, mas como realidade espiritual prática. Não é um livro para curiosos, é um livro para posicionados. Ou seja, não é somente o e-book que eu vou te entregar. Eu vou te entregar 3 dias de imersão,
3 dias de imersão, de expedição, 3 dias de aprofundamento na palavra sobre esse assunto. A sua vida, ela vai tomar vai ter um novo upgrade, uma nova história, um novo ritmo, um novo mundo, uma nova realidade espiritual, sobrenatural. Quando você entende trono, a tua vida ela é alinhada, ela é realinhada ao princípio e ao propósito do Todo-Poderoso. Mas o que você está disposto, irmão, a entregar, disposto a abrir mão, renunciar para acessar essa revelação? O que você está disposto a pagar o preço para poder acessar essa revelação de forma prática? Você e Deus. É essa a questão. Não é só você parar para me ouvir falar sobre esse assunto por 3 dias. É a decisão que você vai tomar ao fim desses 3 dias. É a atitude que você vai ter logo depois da primeira aula. Eu tenho certeza que essa palavra vai mexer com a tua alma, vai mexer com o teu espírito, vai mexer com as tuas estruturas. Será um impacto poderoso e transformador na sua vida. Trono sobre tronos. Essa é a revelação que eu quero compartilhar com você. Aleluia. Este não é um e-book para leitura apressada ou curiosidade teológica. Ele foi escrito para leitores que desejam alinhar suas vidas ao governo do reino, estão dispostos a destronar tudo o que compete com Deus, entendem que a autoridade nasce da submissão, reconhece que o trono não aceita compartilhamento. Ninguém pode servir a 2 senhores. Mateus 6,24, isso aqui é falar de trono. Essa frase fala de trono. Senhores, seres que estão entronizados na sua vida. Ninguém pode servir a 2 senhores. Você não pode servir a 2 tronos, apenas um. Isso é tão poderoso que o trono do Cordeiro, que está ao lado do trono do Pai, esse trono do Cordeiro, ele vai ser habitado por uma só divindade, que é Deus. É quando o Pai entrar no corpo do Filho, e ali o Deus único e verdadeiro vai sentar só no trono. E o outro trono será da igreja. Olha que coisa maravilhosa. Olha que coisa poderosa. Então o Cordeiro sai do seu trono, senta no trono do Pai, o Pai entra dentro do corpo do Cordeiro, de Cristo, e o trono do Cordeiro fica praticamente vazio. Mas a igreja sentará nesse trono, porque ela é a esposa do Cordeiro. Ela é a esposa de Cristo. Aleluia. Tem que haver trono. Precisa haver trono. O trono é antes de todas as coisas. O trono permanecerá depois de todas as coisas. Então, como não entender sobre esse assunto? Como pensar que isso não é importante? Como imaginar que isso aqui não faz sentido? Eu quero que você entenda que isso aqui vai determinar muito do seu 2026. Se você conseguir compreender isso, sua vida vai mudar. Eu te garanto isso, tá? Ele foi escrito para leitores que estão dispostos a destronar tudo que compete com Deus, entendem que a autoridade nasce da submissão, reconhece que o trono não aceita compartilhamento. Cada capítulo conduzirá o leitor a confrontos internos, realinhamentos espirituais e decisões profundas. O trono não apenas consola, o trono governa. E onde ele governa, tudo precisa se alinhar. Tá? Vamos lá. Propósito deste e-book, também dessa expedição. O objetivo deste material é formar leitores que vivam governados antes de tentar governar, se submetam antes de exercer autoridade, entendam o reino antes de buscar poder, se posicionem espiritualmente diante do trono. Buscai, primeiro, o reino de Deus e a sua justiça. Mateus 6,33. Buscar o reino é buscar o governo. A justiça do reino flui do trono. Aleluia. A justiça do reino flui do trono. Um convite solene ao leitor, para você que está me vendo agora, para você que vai participar da expedição. Ao iniciar esta leitura e participar da expedição, o convite é simples, porém profundo. Retire-se do centro. Desça de todo trono ilegítimo. Renuncie todo governo que não procede de Deus. Permita que o trono eterno reassuma o lugar que nunca deveria ter sido questionado. O Senhor está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Abacuque 2:20. Este silêncio não é passividade, é reconhecimento de soberania. É reconhecimento de soberania. Agora, pare um pouco e vamos declarar junto
essa fala profética de abertura. Eu reconheço o trono eterno como governo absoluto sobre minha vida. Renuncio ao trono ilegítimo que tentei estabelecer, consciente ou inconscientemente. Que o reino governe meus pensamentos, decisões e caminhos. O trono está no centro. O reino está estabelecido. Amém. Aleluia. Faça essa declaração profética com fé, com verdade no coração e com sinceridade. Acredite no que você está lendo, recitando, declarando com fé. Acredite. O que nós iremos aprender dentro desse e-book e também dessa expedição? A introdução, como eu falei agora, o chamado ao retorno do governo do trono. Tá? Capítulo 1. O trono como centro do governo espiritual. Capítulo 2. A disputa invisível entre tronos. Capítulo 3. O trono acima de todo trono. Capítulo 4. O trono e a igreja. Capítulo 5. O trono e a identidade espiritual. Capítulo 6. O trono e a dimensão profética. Capítulo 7. O trono, os tempos de juízo, misericórdia e governo. Capítulo 8. O trono e o chamado final ao posicionamento. Capítulo 9. Os nomes e aspectos do trono de Deus nas Escrituras. E encerramento, oração de aliança com o trono. Glória a Jesus. Então, eu quero te convidar a entrar nessa expedição, a fazer parte desse tempo de governo, desse tempo de estabelecimento, desse tempo de alinhamento, desse tempo de confronto, de conserto, de limpeza, de purificação, pelo poder da palavra de Deus, pela unção das sagradas Escrituras. Aqui abaixo na descrição desse vídeo, você vai ter um link para você entrar no grupo. O grupo aonde eu vou entregar o link de inscrição. Escute bem. Nesse grupo, somente quem estiver nesse grupo vai poder se inscrever nessa expedição espiritual. Expedição espiritual, trono sobre tronos. O valor que você vai investir são apenas R$17. Apenas R$17. O tempo que você tem para entrar, tá? O prazo que você tem para entrar é até domingo, dia 18. Depois de domingo não tem como mais você entrar, porque vamos iniciar na segunda-feira 19 a primeira aula ao vivo, com todos os inscritos, sala fechada. Não pode ser sala aberta, é sala fechada. São com pessoas exclusivas e específicas que decidiram investir, por mais que seja um valor simbólico, um simbólico do simbólico, mas investir em alguma coisa. Mostraram que não era apenas curiosos, mas pessoas que desejam aprender um pouco mais sobre esse assunto para poder viver o sobrenatural em suas vidas. Então eu te convido a entrar no grupo enquanto há vagas, que são 50 vagas apenas, e enquanto está no prazo. Chegou domingo, completou 50 vagas ou não, não interessa, vai encerrar a inscrição, ninguém conseguirá mais entrar, nem no grupo e nem fazer a sua inscrição, tá? Logo, só poderá fazer inscrição quem estiver no grupo do WhatsApp. Então, aproveita agora a oportunidade, entra no grupo que é gratuito, e apenas dia 18, às 7 da manhã, eu vou liberar o link de inscrição para todo mundo que tiver interesse de entrar nessa expedição e participar dos 3 dias ao vivo. Vai receber o e-book completo. Logo após a inscrição já recebe de imediato o e-book. O e-book está pronto, tá? Está pronto. Só para você abrir, ler, imprimir, encadernar, fazer como você quiser e acessar o conteúdo de forma antecipada. E no dia 19, nós iremos iniciar a primeira aula ao vivo falando sobre tronos sobre tronos, tá? Aprenda a se submeter ao governo do Eterno e prospere em sua vida em qualquer área. Isso é muito fundamental. Isso é extremamente importante para a sua vida espiritual. Eu te encontro então no grupo do WhatsApp. Entra agora, antes que feche as vagas, em nome de Jesus. Paz.